Esse início de trabalho eu sempre tenho um agradecimento para as equipes. Muito grato assim de estar trabalhando com essas equipes e o esforço a gente vê que é uma coisa muito boa. Porque aquele também que faz o esforço, independente de qualquer coisa, ele é beneficiado. Na nossa vida é desta maneira, aquele que vai sempre trabalhando, ele vai mudando o corpo e vai ficando mais qualificado. Dentro da pessoa, ela vai ficando mais desperta. Então, tem esta coisa boa. Nos auxilia no trabalho, mas a pessoa também tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Uma Nova Lei. E é bem importante porque o espírito humano tem a permissão de caminhar pela criação e ele tem a permissão de usar de todas as coisas que existem na criação. E ele não pode prejudicar o seu semelhante porque ele caminha, como ele também, para o desenvolvimento e para o retorno à pátria espiritual. A vida de uma pessoa, ela não pode ser avaliada no período da existência em que a pessoa se encontra. Cada um tem que ter muito cuidado em fazer a avaliação e observar que a vida é uma grandiosidade. Se nós nos encontrávamos antes do nosso nascimento numa outra região e trouxemos para esta época uma disposição, uma alegria para aqueles que cuidaram de nós no nosso período em formação. É só observar hoje uma criança, quando os pais são equilibrados, ou o trabalho que aquela criança dá, a gratidão que existe dos adultos cuidarem daquela criança e os conhecidos daqueles adultos que têm aquela criança. Então nós temos esta coisa muito boa assim que o Criador nos possibilita. Essa satisfação que o adulto tem quando está cuidando de uma criança é a maneira que existe daquela criança retribuir aquilo que está recebendo. Então, cada um pode pegar da criação todas as coisas que ele vê que vai ser bom para o seu desenvolvimento. Isso fica bem fácil de observar as profissões. A pessoa tem uma determinada profissão e ela utiliza tantas décadas da maneira de sobreviver através daquela profissão. E se ela trabalha com instrumentos, ela pode ter tantos instrumentos que ela vê que vai ser bom para ela no uso em que ela tem naquela profissão. Isso é bem fácil, mas cada um tem que observar que todos os espíritos humanos vêm com um processo de limitação. E esse processo é bem simples e bem fácil de observar através dos ensinos. Nós aceitamos qualquer informação e através desta acomodação nós não verificamos a procedência daquele que está transmitindo os ensinos. Tem muita importância a pessoa fazer esta verificação e observar assim que, caminhando pela criação, a pessoa tem que ter muito cuidado e observar que uma pessoa que está procurando ter um desenvolvimento, ela não pode relacionar com qualquer outra pessoa. Uma nova lei. É bem importante cada um lembrar assim, num período anterior, bem recente, que os pais eram mais zelosos com os filhos e com as vivências que eles tinham, ficava fácil assim de ir verificando a companhia que os filhos arrumavam e eles faziam a seleção. Essa seleção é um processo bem claro assim, porque com a vivência dos pais eles viam a tendência daquelas crianças ou daqueles jovens e viam que aquelas tendências não iam trazer nenhum benefício para os seus. E com esta condição fica fácil assim, porque tem um ensino que fala que a pessoa é conhecida pelas amizades que ela tem.
Uma nova lei é esta condição. Se a pessoa tem vontade de evoluir, ela não pode relacionar com qualquer pessoa. É bem sério, porque aquele que tem costume bom, que está fazendo um esforço para melhorar a sua constituição, para melhorar o seu entendimento, para melhorar o conceito que recebeu, ele tem que observar que não tem como ajudar uma outra pessoa, mesmo tendo sido um colega ou tendo sido uma outra pessoa, assim, que não apresenta um interesse em melhorar-se. Então é bem simples, porque na nossa vida fica bem fácil assim de observar. Um aluno que se encontra na terceira série, ele pode entrar na sala do segundo ano, do segunda série, da primeira série, e assim ele vai podendo descer, fica bem fácil assim. Mas o aluno que se encontra na primeira série, ele não tem como frequentar a terceira série ou a segunda série, falta material dentro dele. Então, uma evolução é desta maneira. O que se encontra mais evoluído, ele tem a possibilidade de descer, mas o que se encontra numa condição abaixo não tem a condição de subir. Muito raramente pode acontecer de uma pessoa auxiliar a outra, descendo um degrau e trazendo aquela pessoa para cima. Mas é tão raro isto acontecer que não serve como parâmetro ou como referência ou como citar este fato. Uma nova lei é esta condição. A pessoa tem que lembrar assim, que o caminho é individual. E quando a pessoa tem uma clareza dentro dela, com as pesquisas que ela anda fazendo, com os estudos que ela vem tendo a dedicação, muitas vezes para ela transmitir uma clareza, gastou-se muito tempo, porque ela tem que transformar aquela clareza na linguagem daqueles que ela convive, para que eles tenham um entendimento e que possa construir um degrau intermediário na evolução. E cada um tem que ir observando que a vida é muito mais séria do que a pessoa imagina. Uma nova lei é esta condição. A própria pessoa tem que ter muito cuidado com ela, com as coisas que ela utiliza na criação, porque todas as coisas têm uma importância. Se a pessoa descuida, aquilo que ela utilizou pode virar um pendor, e a pessoa passar a ter pendor por aquilo, e vai atrapalhar a vida dela. Se a pessoa é criteriosa, no caso do alimento, que fica fácil de observar, a pessoa para de perder a referência e depois ela aceita qualquer tipo de alimento, e ela tem que ir observando assim que muitas vezes quando uma pessoa passa por uma limitação de saúde, ela dentro dela entra naquela referência de não ter a condição para alimentar. Se ela entrou nesta condição, pelo descuido que ela teve, ela tem que observar assim, que ela tem que entrar nesta condição, mas é com a clareza. Fica fácil assim de ir confirmando que todas as coisas na nossa vida têm as referências. Mas se uma pessoa passa a gostar a mais dessas referências, vira um pendor. Isso é porque quem aconteceu de gostar a mais daquele imóvel, daquele objeto, daqueles bens, daqueles familiares, ele colocou todos esses itens como um pendor na sua vida, e ele esqueceu que todas essas referências externas são para ele ir movimentando. No caso de uma criança, fica fácil assim de ir confirmando. Acontece que os adultos saem daquela localidade para um período de férias ou para um período de descanso numa outra região. E os filhos pequenos em formação, a referência que eles tinham era a cama que dormiam, os móveis, o brinquedo que eles tinham. Naquela outra região, essas crianças adoecem, e a maneira de fazer com que essas crianças se equilibrem novamente na condição dos pais de voltarem. À medida que voltam, esses filhos se equilibram e outra vez ficam com a saúde boa. O adulto tem que ir fazendo esta referência dentro dele
diariamente, todo instante, de perceber as tendências que ele tem e observar que nenhuma tendência pode ter uma acentuação. Acentuou, virou um pendor. E arrumar um pendor na vida de um adulto é bem interessante e muito trabalhoso, porque ele perdeu a referência, então ele mudou também o ângulo de visão. Mas para ela ter esse acerto, ela tem que ter o trabalho de dentro, de verificar a mudança da norma temporal, de ver antes. Mas precisa de lembrar que na época atual, todas as coisas agora são diferentes. É a mesma coisa assim, quando uma pessoa fala que conhece aquele rio muito bem, ela está fazendo uma referência daquela localidade que ela conhece, mas aquele rio hoje não é o mesmo rio de ontem, porque não é o mesmo dia e também não é a mesma água. Então, todas as referências que uma pessoa traz para a vida dela, ela tem que fazer esse alinhamento bem preciso todo instante, de saber que agora o instante é seguinte. Com todos os profissionais fica fácil de observar. Todos os trabalhos são novos todos os dias, independente da função daquele profissional. Toda a função que ele tem é nova todos os dias, porque todos os dias ele é diferente. No caso da manutenção do corpo físico, fica fácil assim de ir confirmando. Aquele procedimento que teve num período anterior para ter aquele corpo físico sadio, para continuar tendo o corpo físico sadio, a pessoa tem que ter um procedimento todos os dias. Quando há o descuido, a continuação que a pessoa passa a ter tende a ficar distorcida, porque todos os dias tem a mudança no corpo, tem a alteração. No caso do alimento fica bem fácil assim, que a pessoa hoje quer um pouco mais daquele item, um pouco mais daquele outro item. Tem que mudar o grau em que ele se encontra e ele tem que fazer muito esforço em manter-se no grau seguinte que ele está empenhando. Uma nova lei. Para a pessoa melhorar um pouco na vida, ela tem que observar assim, que o caminho dela é individual e mesmo tendo a companheira ou a companheira tendo o companheiro, tem que observar que existe diferença de evolução. E cada um tem que fazer o esforço na condição em que ele tem. E observar assim que não tem como ter uma evolução coletiva, porque numa casa que tem 3 filhos, fica fácil assim de observar que cada um tem um porte físico diferente do outro e cada um gosta de fazer determinadas atividades. É uma clareza e cada pessoa gosta de um tipo do alimento e de uma quantidade de alimentos. Então, nossa vida tem que ser desta maneira. Uma nova lei é esta condição, a pessoa ir observando que ela é que tem que fazer o esforço para ela mesma. No caso dos ensinos escolares fica bem fácil assim, mesmo todos os irmãos de sangue, porque é bem interessante, quando é irmãos de sangue, sempre tem aquela referência de saber assim o procedimento de um de outro durante toda a vida. É só observar na família, o irmão do pai, o irmão da mãe, e devido a isso, na formação da pessoa, se ela tem irmãos também é o mesmo procedimento. Então, os fios sanguíneos, fica fácil assim da pessoa ir seguindo a vida toda. E lembrando assim que cada um tem um jeito e cada um tem uma maneira de evoluir, independente da condição financeira ou de como a pessoa faz todos os dias. Porque é bem importante saber que uma nova lei é como a pessoa procede com ela mesma e observar assim que se ela pega a mais na criação, ela poderá ter uma dificuldade depois. Tem um ensino bem simples que fala assim que quando uma pessoa tem um, ela não tem nada. E quando tem 2, tá bom. E se fala que tem 3, já fala que é um problema.
Então essas informações assim fica bem fácil também. E a pessoa tem que lembrar assim, nos relacionamentos fica bem sério quando uma pessoa começa a conversar com a outra, sempre vai ter a referência que uma pessoa conhece ou ela mesma passou por situação de ter tido um determinado conhecido na caminhada da vida que apresentou muitas complicações para ela mesma. Aquele conhecido apresentou-se de uma determinada maneira que parecia ser muito agradável conviver com ele. Depois ele foi utilizando daquilo que ele recebeu, que seria a consideração, seria a atenção, e ele passou a utilizar em benefício próprio, independente da outra pessoa. Fica bem sério assim de ir observando no caso da entrada da pessoa naquela moradia. O portão é um limite. Muitas vezes o cachorro respeita esse limite. Mesmo o portão se encontrando aberto, passa um cachorro, ele para e não entra naquela moradia, mesmo o portão se encontrando aberto. Existe esta referência. Os espíritos humanos perderam esta referência. Mesmo o portão se encontrando fechado, muitas vezes a pessoa abre aquele portão e entra. Então, perdeu essa naturalidade que existe desse distanciamento. E fica bem fácil assim de observar que quando trata uma pessoa com um determinado distanciamento, e esse distanciamento é um processo natural, porque tem a graduação. Tem o patrão, tem o empregado, tem o tutor, tem o tutorado. A mesma coisa acontece com os pais e o filho. Fica bem sério assim de observar quando os pais querem que aqueles filhos fiquem seus colegas, seus amigos. Ele tem que lembrar que o processo do trabalho que existe, a mudança da irradiação do sangue, o esforço que o pai e a mãe faz diariamente para poder manter aquela moradia, para poder ter a condição de fazer aquela administração. E muitas vezes esse casal levanta à noite para atender aqueles filhos. Então essa mudança que existe da irradiação do sangue mudou realmente. Então aquele casal não é mais aqueles jovens, já teve dentro deles uma mudança interna. Então tem um distanciamento entre eles e os filhos. Devido a isso, os pais não podem esquecer que não tem como eles fazerem com que aqueles filhos evoluam. Eles não tiveram nenhum movimento ainda para ter a evolução. É uma clareza e na nossa vida precisamos de lembrar de todas estas coisas, de lembrar assim que uma nova lei é a pessoa respeitar o grau em que ela se encontra, o esforço que ela está fazendo e lembrar que existe um distanciamento, mesmo irmãos de sangue, a diferença de constituição de cada um, o jeito que cada um gosta do alimento, o jeito das atividades físicas que cada um executa diariamente para a sua maneira de sobreviver. Uma nova lei é esta condição da pessoa ir percebendo e esforçando-se. E lembrando que esse distanciamento entre as pessoas é um processo de considerar a própria pessoa. Quando tem muita proximidade, é bem sério porque a outra pessoa interfere. E se são alimentos ou algo que prejudica a saúde, esse que tem um costume ruim, ele livra-se daqueles objetos que prejudicam a saúde, colocando no bolso da outra pessoa sem que a outra pessoa perceba. A outra pessoa faz uma avaliação que esse tipo de comportamento ela não faria, mas ela está fazendo uma avaliação dela. Isso não justifica que o outro não venha fazer a avaliação conforme ele julga que pode ser feita. A nossa vida tem que ser assim, toda ela repleta de clareza, e a pessoa tem que observar que para ir para o trabalho, para manter-se naquele emprego, a pessoa tem que qualificar-se todos os dias. Ela tem que lembrar que ela precisa de levantar cedo no outro dia, para isso ela tem que deitar cedo.
Ela tem que lembrar que ela tem que contar com o corpo o ano inteiro. Então ela tem que fazer a manutenção do seu corpo o ano inteiro. O propósito é dela, e esse esforço é a própria pessoa que tem que acordar para ela mesma. Para a vida interior de uma pessoa, este procedimento tem que ser assim, com muita clareza e com muita dedicação. E lembrando que o que ajuda uma pessoa na sua existência é ela não ter que contar com outra pessoa. E lembrando assim que muitas vezes um pai julga que o filho vai ficar ao seu lado na velhice e esse filho tem um outro propósito. E ele mudou de cidade, foi fazer uma outra função bem distante e que muitas vezes não volta na moradia dos pais. Então o propósito não está na família, não está em conviver com os colegas. O propósito está dentro da pessoa. E lembrando assim que se com o irmão de sangue, mesmo tendo vivido ali toda a infância juntos, recebendo sempre os mesmos tipos de alimento, de orientação, cada um tem a constituição dele e cada um tem um propósito. Tem um propósito da profissão, um propósito de morar numa determinada região, morar de uma determinada maneira. Na nossa vida é esta condição. E lembrando assim, no caso de um relacionamento que não tem o mesmo grau e houve um descuido nesse relacionamento, fica muito difícil desfazer este relacionamento, esses fios, esses vínculos. Fica bem fácil assim de observar no caso de um homem com uma mulher que saíram simplesmente para namorar e o descuido do casal ali, veio uma criança e os dois não têm nenhuma afinidade um com o outro, então ficou preso décadas um com o outro, uma diferença de nível muito grande, uma dificuldade muito grande no relacionamento. É uma clareza o descuido, e desfazer desses fios que foram construídos através do descuido muitas vezes leva-se décadas. A nossa vida, cada um tem que lembrar assim que uma nova lei é uma condição muito importante que vem através da orientação de saber que a finalidade para realizar algo não pode ter qualquer meios. Então, o meio que a pessoa utiliza para realizar um objetivo não quer dizer que aquele que utilizou deste mesmo meio, a finalidade dele venha a ser outra. O propósito na vida da pessoa, ela tem que observar que as coisas externas, o meio de ir para o trabalho, o meio de ficar, de permanecer naquele trabalho, é da pessoa. E a própria pessoa é que tem que fazer o esforço de lembrar assim que uma pessoa vai permanecer numa empresa 30 anos e esse tempo não é tão longo assim que ela não precisa de fazer um movimento para que tenha uma mudança naquela empresa. E sempre lembrando assim que através das décadas vão confirmando que a história vem se repetindo. Cada um tem que lembrar assim, por me encontrar descontente com o administrador, eu não posso juntar-me com os meus colegas para tirar aquele administrador, porque os meus colegas, cada um está tendo um propósito. Então os meios não justificam a finalidade, porque como cada um tem um objetivo de vida, fica bem sério assim, porque as considerações, assim que cada um pega o propósito, termina. Aquela expressão que muitas vezes se ouve falar assim, que a pessoa o traiu, que a pessoa não correspondeu com a amizade que foi dedicada a ela. Precisa de lembrar assim, uma pessoa trabalha numa empresa de manutenção, e ela não tem o conhecimento daquele maquinário nem daqueles instrumentos. Possibilita que aqui esse novo que chegou vá fazer uma manutenção. Depois ele não consegue fazer a manutenção correta, aquela máquina estraga devido ao fato da manutenção não ter sido feita. E aquele empregador fala que ele o traiu porque ele não fez corretamente as funções. Esse empregador é um homem que não é bom,
porque ele deu uma responsabilidade a mais para aquela pessoa que não tinha a capacidade. A bondade de uma pessoa é assim, dar responsabilidade somente de acordo com a capacidade daquele que está chegando na empresa. E ele vai ter um tempo para desenvolver as capacidades, tornar-se qualificado. Fica bem fácil assim de lembrar, num período recente anterior, a pessoa entrava numa determinada empresa como aprendiz. E à medida que ia passando o tempo, ele passava para o grau seguinte, ou ele então era substituído naquela empresa porque ele não apresentava a qualidade nem o interesse do período em que ele se encontra na empresa para ter esta qualificação. Então precisamos de lembrar assim que a bondade que existe num relacionamento é dando para a pessoa a responsabilidade do tanto certo que a pessoa dá conta de corresponder. Uma nova lei é esta condição. A bondade tem que ser de todas as maneiras. Se a pessoa não tem a condição de evoluir, eu tenho que respeitar aquela pessoa, eu tenho que deixá-la no grau em que ela se encontra. Eu não posso dar responsabilidade a mais para uma pessoa que não tem a capacidade para aquele grau a mais que eu estou querendo que ela venha a ter. A bondade é sempre assim, dando para a pessoa somente o tanto que ela dá conta de corresponder. O auxílio é sempre bem-vindo para todos os espíritos humanos que caminham para a criação, mas cabe cada um também ter dentro dele a noção que ele dá conta de corresponder na vida. E ele tem que observar assim que, independente de qualquer coisa, ele precisa de continuar esforçando-se para ter esta referência interna. O livro Na Luz da Verdade auxilia a pessoa ter este ponto de referência dentro dela e ela vai caminhando para a vida de uma maneira muito boa, porque ela não precisa de que as outras pessoas confiem nela nas funções que ela possa ter. As pessoas têm que lembrar assim, pode oferecer as responsabilidades, mas aquele que está recebendo precisa de ver assim, que se ele não tem o grau, ele também tem que estudar o livro Na Luz da Verdade para desenvolver dentro dele a segurança, para ter aquele grau que para a vida dele vai ser muito bom. Quando trabalha numa empresa fica fácil assim de observar. A pessoa graduou naquela empresa através dos anos. E na nossa vida interior, a pessoa tem que ir graduando nos ensinos, melhorando a sua qualidade, melhorando a sua maneira de ser e observando que a vida externa apresenta muitas limitações, mas cabe à pessoa caminhar na sua vida com o seu propósito. Uma nova lei é bem importante, muito simples. Não precisamos de confiar nas pessoas, não precisamos que as pessoas confiem em nós. Precisamos de caminhar sem ter a necessidade de ser percebido. Tem essa importância para a própria pessoa. O caminho é dela. Muitas vezes as pessoas se encontram nas estradas da vida e depois não se encontram mais, mas o propósito é individual, o esforço de conhecer o livro Na Luz da Verdade e a própria pessoa caminhar com ela mesma e observando que ter a referência externa é do primeiro mandamento e com isso a pessoa também não fica nostálgica, não fica entristecida, porque ela sabe que num período curto o período dela sobre a terra vai ser concluído. Estuda o livro Na Luz da Verdade.